quero falar aquilo que o Espírito de Deus tem colocado no meu coração. Eclesiastes, capítulo de número 9 e o versículo de número 8. Diz assim o texto: em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Mais uma vez, na minha versão diz: em todo o tempo os teus vestidos sejam brancos, e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Somente este versículo, a qual eu quero, juntamente com os irmãos, meditar por alguns minutos. Prometo aos irmãos não me alongar, até porque nós temos um fim de semana bem intenso, por conta de amanhã ser a Santa Ceia do Senhor. E nós sabemos que a semana da ceia, nós temos culto na sexta, no sábado a ceia prolonga um pouco, domingo de manhã tem EBD, domingo à noite. Eu não quero ser cansativo aos irmãos, mas meditando nesse texto, a qual está contido no livro de Eclesiastes, ou Pregador. Esse livro fora escrito e está no cânon sagrado, escrito por o homem que tem o título de ser o homem mais sábio de toda a terra. Salomão é indicado como autor do livro de Eclesiastes, fazendo parte assim dos livros poéticos. E Salomão escreve em Eclesiastes diversos conselhos. Ele transmite os seus conhecimentos. Os estudiosos dizem que quando escrever a Cantares, ele estava na tenra idade, estava na juventude. É um livro romântico, em que ele declara o seu amor pela sua amada, de forma poética. O livro do Provérbios também, escrito por Salomão, onde ele destila sabedoria. Mas o livro de Eclesiastes, ele está no cânon sagrado, porque ele fora inspirado por Deus. Alguém escreveu, como disse, muito provavelmente que seja realmente Salomão o seu autor, mas escrevera o livro de Eclesiastes como já de avançada idade, já com muito conhecimento de tudo aquilo que ele havia vivido. Quando nós lemos a história dos reis de Israel, lá no capítulo 11 de 1 Reis, a gente vê no final da vida Salomão, ele se inclinando para outros deuses, ele praticando todo tipo de abominação, a qual o Senhor reprovava, casando com várias mulheres, fazendo aliança com outros povos, se inclinando a deuses, a qual o Senhor havia determinado que não fizesse daquela maneira. E às vezes a gente ouve as disputas teológicas, alguém querendo saber, mas será que Salomão foi salvo ou ele não foi salvo? Para a gente não vai mudar nada, porque nós não temos o direito de colocar ninguém no inferno ou alguém no céu. Só o Senhor conhece o coração de cada um. Mas alguns acreditam que antes de partir ele se arrepende, ele se volta para o Senhor. E o Senhor, ele é misericordioso. Nós temos exemplo na Bíblia daquele ladrão que estava lá nos últimos instantes, nos últimos minutos, e de repente ele reconhece o Senhor Jesus como Rei, como Salvador. Ele recebe a salvação da sua alma. Não dá para a gente brincar, não dá para a gente usar isso, aplicar, eu vou fazer o que eu quero da minha vida e depois eu volto. Muitos brincam dessa maneira e às vezes pode não dar tempo, porque nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos quando vai chegar a nossa hora. Nós reconhecemos que
Estamos numa fila invisível para a morte. Mas eu espero Jesus voltar. E Jesus falou: olha, nem os anjos sabem, nem o Filho, na condição de homem, nem Jesus sabia. Ele diz: só o Pai sabe. Então o papel do crente conhecedor da palavra é andar preparado. Talvez não dê tempo para se preparar, por isso é preciso estar preparado. Preparado para a vinda iminente do Senhor Jesus. E Salomão escreve na sua velhice o livro de Eclesiastes, transmitindo os seus conhecimentos, a sua maneira como ele viu a vida, e ele define no livro de Eclesiastes, nessa coletânea, se a gente pode dizer assim, de conselhos de alguém experiente, conselho de alguém que conheceu a riqueza, conheceu a fama, conheceu a glória. Outros reis vinham conhecer a glória que Deus tinha dado a Salomão. Então ele faz uma coletânea de pensamentos, e o seu resumo, ele diz que vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Porque não adianta nada o homem ser rico, o homem ser famoso. Todo homem, ele vai passar por adversidades, por tribulações. Ele coloca nas suas reflexões que os males vêm até mesmo para os justos. E nós temos base bíblica para isso, que acontecera com Jó. Então, nós observamos no versículo de número 8, nesse a qual eu tenho lido com os irmãos, nesse apanhado de conselhos práticos, nessa coletânea de experiências transmitidas por Salomão no livro de Cantares, ele vai dizer, não de forma isolada, que se nós aprofundarmos na etimologia das vestes brancas e do óleo aromático, a gente vai perceber que está dentro do contexto a qual ele está dizendo, a qual ele está falando no capítulo 9, que ele fala sobre celebração, ele fala sobre o homem aproveitar a vida a qual o Senhor lhe deu, o tempo a qual o Senhor lhe deu. Tanto é que até um pouco mais na frente, no 10, ele vai dizer: tudo o que vier à tua mão, faça com todas as tuas forças, porque para a sepultura onde irás? Não há ciência, não há obras e não há sabedoria. Mas eu não quero me ater ao contexto, eu quero apenas pegar este versículo que é conhecido por muitos, por nós. Talvez alguém dos obreiros, alguém aqui já até falou, até já pregou sobre ele. Eu não pretendo trazer nada novo, porque o próprio Salomão disse que não há nada de novo debaixo do sol. Mas eu quero fazer uma reflexão dentro da palavra, porque no versículo 8 ele diz: em todo tempo sejam alvas as suas vestes, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Olhando este versículo, eu posso entender que ele está como dividido em duas partes. Ele está dividido na primeira parte, é que em todo tempo sejam alvas as suas vestes. Observe que o texto é enfático e claro ao nos mostrar que em todo tempo é o mesmo que durante a nossa vida, durante o tempo da nossa existência. É claro que alguns tomaram conhecimento da palavra, da verdade, das doutrinas bíblicas, do evangelho que transforma, já depois de ter vivido uma parte da vida. Mas então esse em todo o tempo aplica para a partir do momento em que nós tomamos conhecimento da palavra de Deus. Em todo o tempo significa que
nós não devemos andar oscilantes, nós não podemos levar as coisas de Deus de qualquer maneira. Em todo tempo reflete o pensamento de que, independente de onde eu estiver, independente das pessoas que estiverem à minha volta, independente do ambiente em que eu conviver, independente da circunstância que eu estiver vivendo, independente se eu estou na igreja ou se eu estou fora da igreja, se eu estou no horário do culto ou fora do horário do culto, o texto é claro em nos dizer que em todo tempo as nossas vestes devem estar brancas. E vestes brancas, ele nos transmite o pensamento, a ideia. Eu estou falando da primeira parte do versículo. Vestes brancas nos indica santidade. Então, durante a nossa vida, vamos colocar de hoje até o fim, em todo tempo nós devemos andar em santidade. Vestes brancas significa pureza. Santidade faz-nos pensar em separação. Não andar numa vida de pecado. Por quê? Porque pensamos às vezes sobre pessoas que o seu comportamento não reflete aquilo que ela quer transmitir. Pensamos, às vezes, ao vermos pessoas, talvez do convívio ou não, que proferem servir a Deus, que declaram servir a Jesus, que declaram ter nascido de novo, declaram ter aceitado a Cristo como Salvador, mas as suas atitudes não condizem com o que as palavras expressam. O seu comportamento não é coerente ao comportamento de alguém que deve viver em todo tempo na presença de Deus. Porque nós não estamos na presença de Deus somente no período que estamos no culto. Nós não estamos na presença de Deus somente no período que estamos de oração. Quando estamos indo para casa, permanecemos na sua presença. Quando estamos dormindo, quando estamos com a nossa família, quando estamos trabalhando, quando estamos no trânsito, quando estamos em qualquer lugar, não há como se esconder da presença de Deus. O salmista declarou: para onde eu irei, para onde eu fugirei, para onde eu me irei do teu espírito? Se eu for ao mais profundo abismo, a tua presença estará ali. Se eu pegar as asas da alva e for até o mais altos céus, ainda ali a tua presença me acompanhará. Não há como nos ausentarmos da presença de Deus. Às vezes a gente se esquece disso, e a gente se vê em algum lugar sozinho, e a gente se vê num ambiente em que não conhecemos ninguém, e a gente é persuadido pelo inimigo a falar algum palavrão, a proferir alguma mentira, a proceder de forma enganosa. Às vezes pensamos que ninguém está nos vendo, pode ninguém aqui da terra estar te vendo, mas tem alguém com os olhos como chama de fogo,
que conhece desde o seu levantar até o seu deitar. Tem alguém que sabe todos os nossos pensamentos. Tem alguém que antes que a palavra venha à boca, ou seja, ainda está no coração, e por isso Jesus, ele advertiu aqueles que se diziam cumpridores da lei, mas o Senhor diz: olha, se no coração atentares para o mal, se no coração atentares para a cobiça, para o pecado, você já cometeu pecado diante de Deus. Então isso, quando lemos esse texto, a gente pensa que nós não estamos brincando de ser crentes. Nós não podemos estar aqui brincando de vir à igreja, porque o texto diz que as nossas vestes precisam estar alvas, ou seja, sem manchas, ou seja, sem máculas. Nós vemos a representatividade disso no livro do profeta Zacarias, por exemplo, quando o sumo sacerdote Josué, ele é acusado pelo inimigo porque ele estava com vestes sujas. Mas o Senhor troca as suas vestes para que ele pudesse exercer o seu sacerdócio. Nós podemos pensar na representatividade das nossas vestes, e veste é aquilo que nos cobre, é aquilo que as pessoas estão olhando em nós. Nós lembramos do filho pródigo, quando ele sai da sua peregrinação, ele se lembra que ele ainda tinha uma casa, que ele ainda tinha um pai. Ele se lembra do que tinha na casa do seu pai, e ele volta se colocando, ou querendo se colocar apenas como um dos seus empregados. Mas o que o pai faz com aquele homem, com aquele moço? Ele o abraça, ele o beija, ele traz para dentro, mas ele troca as suas vestes, porque com vestes sujas ele não poderia permanecer na casa do pai, porque as vestes sujas representam o ambiente em que nós frequentamos, o ambiente em que nós convivemos, e às vezes somos contaminados pelo mal. Mas para estar na presença de Deus, é preciso ter vestes de santidade. Quando olhamos para a carta em que João escreveu à igreja em Sardes, Apocalipse capítulo número 3, eu quero apenas ler, está escrito, capítulo 3, aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas, diz essas coisas: eu conheço as suas obras, tem nome de que vive, mas está morto. Sê vigilante, reanima e confirma os que ainda restam, mas que estão para morrer, porque eu não tenho achado as tuas obras perfeitas diante de Deus. Versículo 3: lembra-te daquilo que recebeste e ouviste, pratica, arrepende-te. Porque se não se mantiveres vigilante, virei como um ladrão, sem que saibas a hora em que serás surpreendido. E aí no versículo 4 diz: mas tem alguns poucos em Sardes, que não contaminaram as suas vestes. Estes de vestes brancas, está dizendo o Senhor, andarão comigo, vestidos de branco, porque se encontram dignos. E termina dizendo: ao que vencer, será vestido de vestes brancas.
No céu não vai entrar vestes manchadas. Apocalipse 22, olha o que está escrito. 22:14. Bem-aventurado aqueles que guardam os meus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam... Peraí, não é esse não. 22:14. Bem-aventurado aqueles que guardam os teus mandamentos e lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então, na Nova Jerusalém não vai entrar de qualquer maneira. Quando João vê uma multidão, ele diz: quem são? Estes são os que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então a primeira parte desse versículo, ele está dizendo: em todo tempo, é dentro ou fora da igreja, é perto do meu irmão ou perto do ímpio, é dentro da minha casa ou no meu ambiente de trabalho, em todo tempo sejam brancas, alvas, limpas as suas vestes. E a segunda parte é: nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Eu quero colocar aqui a segunda parte desse versículo é: não pode faltar a unção do Espírito sobre a nossa vida. Mas eu entendo que não tem como ter óleo na cabeça se as vestes não forem brancas. Não tem como ter unção se não tiver santificação. Não tem como querer ser usado por Deus se estiver andando de qualquer maneira. Não adianta querer pegar o microfone, pregar, cantar, reger, dirigir, fazer, trabalhar, servir, se primeiramente não estiver andando em santidade. A segunda parte deste versículo, eu entendo que você de vestes brancas, descerá a unção do Espírito sobre a tua vida. Você com uma vida no altar do Senhor, você com a sua vida em santidade diante de Deus, não faltará o óleo do Espírito sobre a sua vida. Não tem como desassociar uma coisa da outra, porque tem muitos querendo a unção, muitos querem pagar pela unção, muitos querem receber a unção por influência, por indicação, por conhecimento, por persuasão. Mas a unção só recebe quem o Senhor escolhe, a unção só recebe quem o Senhor separa, a unção só recebe quem tem uma vida reta diante de Deus. Por isso que você conhece pessoas que querem, mas não é o querer dela, primeiro é o querer de Deus. Não é de qualquer maneira. É preciso primeiramente ter uma vida de santidade. É preciso ter uma vida separada do mundo, separada de uma vida de pecado, longe dos prazeres que o mundo oferece. O Senhor nos chama a uma vida de santidade. O Senhor nos chama a uma vida de retidão. Eu preciso nessa noite entregar esta palavra, porque não adianta a gente estar na igreja bonitinho, com um terno bonito, com um vestido bonito, com um sapato novo, com uma gravata nova, está todo bem aparamentado, mas no mundo espiritual nós não estamos
bem aparamentados. Não adianta a gente vir para a igreja se apresentar muito bem. Não adianta a gente vir para a igreja cantar muito bem. Não adianta a gente vir para a igreja falar muito bem, conhecer a todos, abraçar a todos, ter um bom relacionamento, se nós não estivermos em santidade diante de Deus. O Senhor conhece você aqui, mas o Senhor conhece você na tua intimidade. Aleluia. O Senhor conhece você aqui bem arrumadinho, mas o Senhor conhece você quando você está na sua cama, no seu quarto. O Senhor conhece quando você está longe de todos. O Senhor conhece o que você fala, o que você pensa. O Senhor conhece os seus passos. Por isso o salmista nesse Salmo 139, ele diz: Senhor, sonda o meu coração, conhece os meus caminhos, vê, Senhor, se há em mim algum caminho mau, porque nós precisamos andar em santidade. A palavra diz em Hebreus: seguir a paz com todos é a santificação. Não adianta você querer viver a santificação se você não tem paz com todos. Não adianta você querer viver em santificação, em oração, se você não olha na cara, se você não tem comunhão. Não adianta, porque senão a gente vai ser apenas sepulcros caiados. É pesado, é, mas infelizmente é o que muitos se apresentam. Não tem uma vida reta, santa diante de Deus. Não tem uma vida de consagração na presença de Deus. Não tem uma vida de santidade na presença de Deus. E aí fica faltando alguma coisa. Mas o Senhor nessa noite, por esta palavra, através deste conselho, através desta instrução bíblica que Salomão proferiu, olha, em todo o tempo, é criança, é adolescente, é jovem, é obreiro, é adulto, é músico. A santidade é para quem quer morar no céu. A santidade é para quem quer entrar na cidade santa. A santidade é viver separado do mundo, do pecado. Ele diz: nunca falte, porque pode faltar emprego, mas tem unção. Pode faltar saúde, mas tem unção. Pode faltar uma roupa exterior nova, mas tem unção que não pode faltar. Pode faltar dinheiro na conta, pode faltar uma casa própria, pode faltar muitas coisas, mas o que não pode faltar sobre a tua vida é a unção que o Espírito Santo está derramando sobre você nessa noite. Pode faltar amigos, pode faltar muitas coisas, mas o que não pode faltar é a presença do Senhor no teu coração. Aleluia. Porque acredite, muitos estão ocupando posições na igreja, muitos estão ocupando cargos na igreja, muitos estão pastoreando o rebanho, muitos estão pregando por aí afora. Eles têm fama, eles têm seguidores, eles têm influenciadores, eles são influenciadores, só que não tem mais a unção do Espírito Santo, não tem mais a unção do alto. E a unção, querido, não é eu que transfiro para você. Não, a unção é o Senhor Deus que derrama sobre a tua vida. A unção, ela não vem da terra, a unção, ela não vem do dinheiro, a unção, ela vem de Deus. Quem derrama a unção é o Espírito Santo, porque o óleo é o tipo do Espírito Santo. Então nessa noite é o convite: ande em santidade e seja cheio do Espírito. Ande em santidade e receba a unção sobre a tua vida. A unção que quebra todo o jugo do pecado, da opressão, ela há de ser derramada sobre a tua vida. E o Senhor vai te usar poderosamente. Você pode se colocar em pé, eu encerro aqui. Renova a unção sobre mim,
para profetizar e pregar a libertação e o teu poder para curar, as cadeias quebrar, com o agir e o fluir dessa unção. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Eu quero orar por você nessa hora. Põe a mão no seu coração. O Senhor está falando contigo nessa hora. O Senhor está falando com você nessa hora. Não continua vivendo essa vida que você está levando. Você pode enganar a muitos, mas você não engana a Deus. Você pode dizer palavras bonitas, você pode proferir conhecimentos, mas o Senhor sabe como estão as suas vestimentas nessa noite, e Ele quer lavar as suas vestimentas no sangue de Jesus. Ele quer purificar a tua alma, Ele quer purificar a tua vida. Aleluia. Ele quer lavar no sangue do Cordeiro e te purificar de todo o pecado, para que você caminhe de vestes brancas, para que a unção do Espírito Santo continue sendo derramada sobre você. Eu quero orar junto contigo, com a mão no seu coração. Feche os teus olhos. O Espírito de Deus está ministrando sobre vidas nessa noite. O Espírito de Deus está ministrando sobre corações nessa noite. Eu sei que o Espírito de Deus, Ele está trabalhando em mentes. Eu sei que o Espírito de Deus, Ele está quebrando bloqueios. No mundo espiritual, o Senhor está quebrando barreiras. No mundo espiritual, o Senhor está quebrando e derrubando impedimentos. Porque é só Ele que tem poder de mudar uma vida. É só Ele que tem poder de mudar aquilo que você está acostumado a fazer. É só Ele que pode tocar nos teus lábios e tirar a tua iniquidade, tirar o teu pecado. É só o Senhor que pode fazer isso. Mas Ele tem poder, Ele quer fazer isso nessa noite. Ele quer te santificar, porque a palavra dEle é que a santifica. É a palavra dEle é que dá vida. É a palavra dEle que faz a ferida, mas cura a ferida. O Espírito de Deus, Ele quer te encher da sua presença. Ele quer te encher da sua unção. Ele quer te encher do seu poder. O Espírito de Deus quer te encher nessa noite, para que você não seja apenas uma aparência de crente, mas que você seja um crente cheio do Espírito. Um crente que as suas atitudes transporte aquilo que realmente está dentro do teu coração. Eu sei que o Espírito de Deus está trabalhando. Eu oro, Senhor, pela tua igreja. Eu oro por aqueles que têm ouvido esta palavra nesta noite. É o Senhor que conhece os corações. Eu não conheço, eu não sei, eu não posso, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece, e o Senhor pode. O Senhor pode mudar esta vida, porque o teu evangelho é poder para a transformação da vida do homem. Portanto, o Senhor troca vestes nesta noite. Troca as vestes nessa noite. Tira vestes de vergonha e põe vestes de louvor. Tira as vestes de pecado e põe vestes de santidade.
Senhor amado, eu te peço para que vidas nessa noite sejam tocadas pelo teu Espírito e não continuem mais andando da maneira que andavam até o dia de hoje, mas que possam sair, voltar para os seus lares transformadas, dispostas a viver a mudança que o teu Evangelho promove, porque para morar no céu o caminho ainda é estreito, a porta ainda é estreita. Para morar no céu não dá para ser de qualquer maneira, pois o Senhor requer a santidade da tua igreja, o Senhor requer a santidade do teu povo, o Senhor requer a santidade de mim, o Senhor requer a santidade daqueles que me ouvem, e só podemos andar em santidade se o teu Espírito nos ajudar. Portanto, que o teu Espírito Santo nos ajude, que o teu Espírito Santo trabalhe em nossos corações, para que possamos andar irrepreensíveis diante da tua presença. No nome de Jesus, eu oro nessa noite, no nome de Jesus, amém.